Esqueça tudo que você sabe sobre tatuagem. Vou ensinar para você agora a melhor técnica. Eles não querem que você saiba desse segredo. Você nunca viu nada parecido com isso. Mano, não quero dizer que tô cansado dos ganchos para início de vídeo, porque eu entendo que isso faz parte de uma estratégia para a galera poder chamar atenção, né, para poder continuar produzindo vídeo, garantir com que as pessoas assistam o vídeo delas assim, tudo mais. Entendo que tem esse ponto. Mas, cara, é inegável o quanto isso me parece como tornou os conteúdos um pouco pasteurizados, sabe? Tirou aquela coisa de um conteúdo que as pessoas tentam ser um pouco mais reais e mostra de fato como elas são. É óbvio que aqui a gente tá falando, pô, produzir um bom vídeo, né? Procurar uma boa estética, mostrar uma coisa diferente ou outra, né? Isso é uma parada que é legal. Mas eu tenho sentido que essa robotização de tudo, essa coisa de da iatização é horrível, né? Mas essa coisa da inteligência artificial em tudo, deixou tudo muito homogeneizado, sabe? Parece que às vezes eu sei o que a pessoa vai falar no vídeo, porque, sei lá, ela já tá usando estratégias que são muito óbvias, saca? Eu tenho tido a sensação de que nesse lance, né, de querer produzir um conteúdo bem feito, produzir um conteúdo de qualidade, né, chamar a atenção das pessoas e tudo mais, tem feito com que as pessoas começassem a usar fórmulas que são batidas, assim, dentro das plataformas, sabe? Tanto dentro aqui do próprio YouTube, tanto quanto dentro das redes sociais e tudo mais. E para mim, né, Lucas, como o maior problema disso, né? É que eu fico com a sensação de que tudo parece estar sendo tudo muito repetitivo, sabe? As pessoas parecem estarem falando das mesmas coisas o tempo todo. E eu falo até por mim, por exemplo. Às vezes eu venho fazer um roteiro aqui e eu, pô, tenho uma ideia, tô com um roteiro meio que pré-escrito, aí eu vou e, na curiosidade, jogo ali pro chat GPT fazer para mim uma avaliação e me ajudar a organizar meus pensamentos. E aí a ideia fica pasteurizadaça, assim, porque aí parece que eu tô fazendo um vídeo que tá todo mundo já fazendo, saca? E pra mim aí é onde fica a loucura, porque fica um lugar que parece que a criatividade virou uma fórmula para as pessoas, e uma fórmula que, mano, às vezes tá dando certo, às vezes não. Eu acho que nem tá dando tão certo assim pra muita gente. Só que tá todo mundo usando numa tentativa de criar coisas com mais. De criar coisas não, né? E aí eu fico me perguntando se vale a pena essas fórmulas o tempo todo, porque a gente fica criando coisas sempre muito parecidas uns com os outros, né? E cansa quem tá assistindo, porque a gente vê o tempo todo as pessoas tentando performar uma personalidade que quem tá te entregando nem é você mesmo, é a plataforma, é a inteligência artificial e tudo mais. Veja, não acho que é um problema usar a inteligência artificial para ajudar, auxiliar a criar um roteiro e trabalhar essas coisas, mas parece que na gravação, na produção do conteúdo, eu tenho a sensação que as pessoas acabam tentando imitar o que as inteligências artificiais meio que demanda ali na entrega. Porque, mano, não sei se vocês já usaram, né, uma inteligência artificial para fazer a produção de algum conteúdo, mas ele de certa forma dita até o seu tom de voz, como você fala e tudo mais. E para mim fica esse lugar muito estranho, porque parece que a criatividade morre aí para dar lugar, para dar esse espaço para fórmula, para dar esse espaço para fórmula, para dar espaço para essa coisa pasteurizada que a inteligência artificial quer que você crie, que você entregue, saca? É claro que tudo isso tem base no prompt que você pede, né, nas coisas que você pede para ela. Mas, sei lá, eu tenho ficado um pouco incomodado com como eu tenho visto conteúdo muito pasteurizado, pouco humano e pouco natural. E aí que vem para mim uma questão, né? Se o problema de fato é o algoritmo ou é a gente tentando agradar ele o tempo todo. É claro que, mano, eu entendo que eu tô falando como, pô, eu também tô tentando criar conteúdo, também tô tentando aparecer, né? Falar, ganhar a minha notoriedade dentro do Instagram, dentro dos trabalhos que eu tenho feito e tudo mais. Mas o ponto aqui é, não é que é errado, saca?
Mas é que tudo tem me parecido muito. Não é que seja errado, saca? É que tudo tem me parecido muito vazio. Porque a gente parece que acabou perdendo pro algoritmo, né, para as redes sociais, essa coisa da gente ser minimamente humano com as paradas, de errar mesmo, de ser imperfeito, de falar feio às vezes, de fazer um conteúdo que às vezes não faz sentido também, e tá tudo bem, saca? E aí esse é o meu ponto. Não é que é errado usar a inteligência artificial para te guiar ou para orientar os seus roteiros e tudo mais. Mas sim o fato de que fazendo tudo isso, me parece que a gente está criando materiais que são pasteurizados, saca? Sem muita naturalidade. E a gente está deixando de ser humano com a parada porque a gente quer entregar sempre coisas muito perfeitas. E eu entendo que, mano, é óbvio que é importante que a gente crie conteúdo, crie material que seja sempre bem visto, que as pessoas consigam enxergar a gente e tudo mais. Mas a gente precisa urgentemente, cara, parar com essa coisa de tentar ser perfeito, inclusive perfeito aos olhos de uma inteligência artificial. E eu não tô falando isso porque, nossa, os conteúdos que eu tenho visto são todos assim, o meu é perfeito. Mas é porque eu também me peguei nesse lugar. Eu passo a maior parte dos meus roteiros. Ih, caramba, vai escorrer aqui. Eu passo a maior parte dos meus roteiros na inteligência artificial para poder entender se eu estou usando estrutura de storytelling que eu curto usar, para ver se não está faltando nada e tudo mais. Mesmo fazendo algumas coisas à mão, assim. Só que no final, cara, eu sinto que ela sempre, sempre, sempre pasteuriza meu roteiro, sempre. Ah, mas isso aqui não tá legal, Lucas. E tipo assim, eu ainda fui e configurei o meu chat GPT para contrariar eu em tudo que eu mandar. E ele de fato me contraria, assim. Ele fala umas paradas às vezes que eu fico, mano, filho da putinha. Ele. Eu pedi pra ele não concordar sempre comigo, né? E aí, putz, sempre que eu mando alguma coisa, ele discorda e discorda, tipo assim, ah, Lucas, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui não soa profissional. É o tempo todo, assim, me podando de ser eu mesmo, saca? É, entendo que foi uma métrica que eu mandei pra ele, né, de tipo, pô, eu quero que você enxergue as coisas assim. Só que, cara, não sei, fiquei com a sensação de que eu, né, eu produzindo, tanto quanto outros produtores de conteúdo aí, estão se entregando por um lugar aí da IA, da inteligência artificial, que não é muito legal, que é esse lugar de entrega pessoal, de originalidade. Não é entrega pessoal a palavra, nossa, que ruim também a palavra que eu ia usar. Talvez, mano, o problema não seja o conteúdo em si, saca? Seja a intenção das coisas que a gente cria. É, eu entendo que todo mundo quer criar, porque, pô, óbvio, a gente tem a ânsia de criar, porque existem pessoas que não sobrevivem de fato sem essa coisa. Eu sou alguém assim, eu sou essa pessoa. Eu não sei o que eu sou sem a criação. E eu não tô falando de criação de vídeo, tá? Porque fiquei anos sem criar vídeo. Mas eu não sei quem eu sou sem a criação disso aqui, cara, de uma pintura de tela, sem a criação porra, de tatuar agora, que é a coisa que eu faço que eu mais adoro, assim, também. Eu sempre paro pra refletir, eu falo, caralho, como eu sou uma pessoa maneira. Eu ganho dinheiro pra desenhar nas pessoas, tá ligado? Passar o dia desenhando. Me alimento mal, fico numa postura horrível, claro, isso com frequência. Mas, de toda forma, essa coisa é muito legal, assim. Tipo, no final de tudo, ser essa pessoa, estar nesse lugar é muito massa. Eu fico muito feliz com essa entrega minha de criação. Mas toda vez que eu quero criar um vídeo para o YouTube, eu passo ele pela inteligência artificial, pela IA, e eu quero, sei lá, deixar ele melhor e tudo mais, eu fico me pego pensando nesse lugar de tipo, mano, será que eu tô entregando uma parada pasteurizada e tudo mais? E eu não quero, putz, eu tô falando muito pasteurizado, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso, de que o pasteurizado é esse conteúdo que tipo, é o que a galera tá falando dos textos de IA, sabe, sem alma. Eu não quero estar entregando isso, sabe, para as pessoas. Não porque, nossa, não por uma reflexão conceitual, mas porque eu
como consumidor de conteúdo no Instagram, no YouTube, eu sinto falta de conteúdos assim, saca? De conteúdos originais, de pessoas sendo pessoas, sem muita marra, assim, sem muita iatização da coisa, saca? Eu sinto falta disso. Eu tenho acompanhado alguns conteúdos aqui, eu vou mencionar, mas, né, o Ricardo Franzen, eu tenho acompanhado, o Arthur, não lembro o nome, o segundo nome, mas Arthur alguma coisa, pessoas que produzem conteúdo de um jeito mais menos conceitual, mais original, por mais que seja bem produzido, os do Arthur também. Eu sinto falta de assistir conteúdo de pessoas que estão produzindo de fato, saca? De uma forma original, assim, sem ficar se preocupando com o gancho perfeito, sem ficar se preocupando o tempo todo com isso, saca? Qual que é o lance, né, disso tudo? Pelo menos da minha cabeça, assim, da minha dúvida. É de ficar me questionando se eu tô fazendo algo porque eu quero fazer e entregar uma parada legal de fato, se eu tô criando porque, né, porra, eu amo criar, ou se eu só quero performar uma coisa pra entregar pras pessoas, saca? Porque aqui esse é o ponto. E aí eu fico me perguntando se tudo isso que a galera tem feito é porque curte criação mesmo ou só performar quem curte criar, saca? Aquela coisa da pessoa não ser de fato legal, mas querer parecer ser legal, saca? Isso não é um problema, tá ligado? Também, mas talvez seja um problema para quem consuma, porque a gente acaba consumindo coisas e pessoas que não são de fato reais aqui dentro das redes. E é uma parada que às vezes eu fico preocupado um pouco, porque eu fico pensando até sobre mim, assim. Será que eu faria isso daqui se ninguém estivesse vendo? Será que de fato eu tô criando para mim, eu tô criando para que os outros me aprovem, né? E eu viva disso aqui como muitas pessoas aí estão vivendo. Muitas não, né? Exagero, mas como boa parte das pessoas que eu conheço, assim, que produz e tudo mais vive. Será que eu tô criando de fato porque eu gosto? Ou se é só para criar uma certa aprovação? Tipo, de bate-pronto eu respondo que eu gosto, né? Porque eu crio faz tempo e eu nem tenho tanta notoriedade aqui assim também. Então, tipo, óbvio, é legal que as pessoas te aprovem, porque eu, pô, é o que todo mundo, todo criador, seja de conteúdo, seja desenhista, seja qualquer artista, né? A artista quer ser visto, ser lembrado, né? Mas, de certa forma, também, eu acho que eu não sei se eu quero ser lembrado porque eu tô criando conteúdo que eu, sei lá, que vem pasteurizado pela inteligência artificial, saca? E é esse o lugar que eu tenho visto muitas pessoas fazendo, criando enfim, é o que eu tenho me cansado os olhos, sabe, de ver. Eu fico com a impressão de que perde a verdade, saca? A verdade das pessoas, perde a minha verdade também. Se a ideia for criar sempre só pra mostrar, saca? Porque aí, mano, eu vou ali na inteligência artificial e peço pra ela me criar um roteiro que segure retenção independente do assunto, saca? E eu acho que não é bem por aí que as coisas deveriam caminhar. E às vezes, mano, de verdade, eu não tenho certeza disso, mas às vezes me parece que as pessoas estão fazendo isso, assim. Tipo, sei lá, me dá qualquer assunto aí com um gancho perfeito para atrair pessoas e manter as pessoas assistindo o meu vídeo. E acho que é essa a falta de verdade que às vezes me incomoda, assim, dentro das criações de conteúdo, dentro da galera que tem criado ultimamente, assim. Tanto que pra mim, mano, tanto que, tipo assim, na minha cabeça, ih, caranha. Tanto que se você vê aí muita gente falando, né, que agora todo mundo gosta de polêmica, gosta de treta, gosta de briga e tudo mais. De fato, polêmica chama muita atenção. E aí, às vezes, eu tenho a impressão de que a inteligência artificial, a criação, utilizando desses meios, dessas técnicas, de tudo isso, faz com que use esse tipo de assunto o tempo todo para chamar atenção, saca? E, enfim, mano, muito difícil, né? Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo alguma coisa. E, enfim.
Eu fico me perguntando o que que acontece quando a gente começa a criar, quando a gente só quer criar pela gente assim mesmo, sabe? Tipo, sem se preocupar demais com os outros. Será que perde a originalidade? Será que vale a pena você tá produzindo uma parada que ninguém tá assistindo? Será que vale a pena você continuar insistindo, em produzir algo com falta de técnica, só sendo você ali falando e trocando ideia? Será que vale a pena? Tipo, mano, essa olhada de câmera aqui eu já achei muito muito robótica. Enfim, eu tô olhando muito pro meu WhatsApp ou pro meu iPad aqui, porque não sei o que aconteceu, a memória do meu celular foi pra cucuia, eu não tô conseguindo gravar tanto tempo mais. Mas tá indo, ele fica anotando ali que já tá no limite, mas ele tá indo gravação, vai entender, né. Será que o problema é tentar acertar o tempo todo? Tentar mostrar que você é bom, ser perfeito o tempo todo? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores problemas quando a gente quer criar sempre utilizando a da inteligência artificial, saca? Tô eu aqui fazendo uma parada que eu nem vou mostrar pra vocês. Tipo assim, eu não sou um grande pintor, tá ligado? Eu tô fazendo essa parada aqui. Fiz um mapeamento só, derrubei tinta ali ontem, ficou tudo manchado. Mapeei para ver as cores, enfim, nem sei se isso seria uma técnica de se usar. Não tem muitos detalhes, né? Não dá para ver muita coisa. Só o lápis de fundo, que já secou. Eu fiz um fundo de vermelho na Aureora porque eu vou jogar um dourado. Aí eu vou testar um fundo de vermelho. Acho que vai dar um contraste legal. Enfim, vou deixar para finalizar depois. Eu vou treinar, que eu ganho mais. Mano, vamos lá. Voltando aqui. Fui correr para fazer meu treino e acabei me ferrando, choveu. Hum, será que é um problema se esforçar para acertar o tempo todo? O que eu quero dizer? Não sei se você sabe, mas eu uso óculos. Porque eu sinto que tá todo mundo o tempo todo tentando performar algo para conquistar as pessoas e tá tudo bem, porque nesse lugar é onde as pessoas querem, né, divulgar o seu trabalho, serem conhecidos, né, pelos seus conhecimentos, serem conhecidos pelas suas habilidades e tudo mais. Só que eu sinto que em certo, mano, nem sei porque eu coloquei o óculos, nada a ver, né. Mas eu sinto que em certo ponto as pessoas não estão sendo mais reais. E isso tem trago para mim essa sensação de muita pasteurização desses conteúdos. Aqui no YouTube mesmo, eu tenho visto bastante pessoa com os conteúdos que eu fico: "Poxa, parece que a pessoa é um robô falando com a gente, seguindo toda a estrutura para tentar conquistar as pessoas e tudo mais". E outra, mais um ponto aqui, não estou dizendo que, nossa, eu não vou poder seguir uma estrutura de storytelling em 3 atos, introdução, introdução, problema e resolução, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da forma que isso está sendo desenvolvido dentro dos vídeos, nas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube, parece muito robótico e menos humano. É o lance daquela coisa dos textos da IA que não tem alma, saca? E eu que me peguei nessa de, putz, de ficar estruturando sempre tudo com ChatGPT, de tudo ficar ali pedindo para ele e tudo mais, eu me encontrei travado, me encontrei, tipo, postergando produzir, porque, putz, a estrutura não tá legal, tinha que ficar seguindo o que o ChatGPT estava me passando e tudo mais. E isso começou a me deixar travado para querer alcançar o perfeccionismo do ChatGPT, não do que de fato eu queria fazer, saca? Aí eu fico me perguntando, será que dá para criar de uma forma mais verdadeira?
Será que vale mais a pena tentar se esforçar, criar em cima de algoritmo, criar em cima de várias regras para crescer, ou vale mais a pena ser real? E é difícil para mim, porque eu quero produzir coisas aqui dentro do YouTube, por exemplo, de uma forma mais real, de uma forma mais humana. E quando eu vi que isso também estava me travando, eu acabei notando que também tem outras pessoas fazendo esse mesmo movimento. Não o movimento de ser mais real, mas o movimento de continuar criando com toda a segmentação de inteligência artificial que deixa tudo muito robótico. Nem tudo precisa ser perfeito. Talvez só de fazer o que tem que ser feito já seja o suficiente. Deixo isso para você. Meu, cria do seu jeito. Fala com as suas gírias, fala com o seu sotaque, se veste da forma que você quiser se vestir. Mano, acabei de voltar da academia, tô com a roupa de academia, vai ser isso. Eh, mas eu tenho muito caguete não, né, eu tenho muita mania de falar muito mano, muito tipo. Mano, faça assim mesmo, produza assim mesmo. Mas assim, se quer usar a inteligência artificial, utiliza ela para servir como auxílio, mas não deixa ela transformar o seu conteúdo, não deixa ela fazer com que você seja uma persona aqui dentro. Entregue conteúdos reais com uma pessoa real entregando esse conteúdo. Eu sinto que o YouTube está com falta disso. São poucas as pessoas aqui dentro que estão entregando esse tipo de conteúdo mais humano, mais não visceral, porque visceral também é difícil, mas que seja minimamente humano, que tenha minimamente sensibilidade, saca? E, enfim, é isso. A pintura que eu estava fazendo era essa daqui. Ela não está finalizada, deixei aqui só para vocês verem mais ou menos como que tá a ideia ali. Quando eu finalizar, eu mostro aqui no canal. Fechou? É nóis. Valeu.